Vocês já devem estar imaginando, quem está olhando a gente no aplicativo, no YouTube, sabe que eu estou do lado dessa fera aqui, Renato Dionísio. E como vocês, quem não tá só no tradicional radinho de pilha, ou tá no carro ouvindo, sabe que é Boi Pirilampo, composição, o Renato confirmava, do Gerúde e do nosso grande João Marcos. Essa música é uma das mais tocadas a todos os anos, principalmente nesse período que é o do São João. Renato Dionísio, para falar sobre essa data especialíssima, 30 anos de Boi Pirilampo. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, Renato, bom dia. Eu disse agora, eu vou fazer essa inconfidência, eu acabei me tornando escravo desse camarada. Porque todo dia eu sou obrigado a lê-lo, todo dia eu vou ao blog dele para saber os acontecimentos, saber aquilo que é relevante para o Maranhão. Então eu acabei dizendo que sou escravo dele. E acabei fazendo uma revelação que ele não conhecia, mas essa música que você acaba de ouvir, Estrela do Chão, é do João Marcos do Gerúde. O João Marcos que você olha quase diariamente na televisão, nos jornais aí, essa figura humana fantástica que é o João Marcos. E a gente queria falar, como ele colocou, fez a provocação, dos 30 anos do Pirilampo. E eu queria fazer aqui, rapidamente assim, uma pontuação. Os fatos históricos são muito interessantes. Por exemplo, o Boi Pirilampo, se você levar em conta o ano da fundação, o Boi foi fundado no mês de setembro de 95. Mas ele só veio a dançar em 96, porque já tinha passado o São João. Então, se a gente levar em conta o ano da fundação do Boi, o ano em que a gente organizou a papelada, o ano em que a gente fez a ata da fundação, seriam 30 anos. Se a gente levar em conta o ano que efetivamente o Boi começou a dançar, são 29 anos. A gente fez uma reunião entre a diretoria do grupo e o grupo todo, e chegamos à constatação que é mais honesto a gente falar de quando, de fato, o Boi se tornou público. Portanto, é melhor a gente não dizer que é 30 anos, mas deixa 29. Né? Porque a apresentação foi no ano que vem. Já tinha terminado o ano. E aí vale a pena eu dizer, eu produzia um grupo chamado Boi de Palha. Produzi durante 3 anos, gravamos 2 LPs, naquela época ainda tinha LP, e um CD. Foi o último ano meu lá, foi o CD. Mas no final do 3º ano, o dono achou que eu estava ganhando dinheiro com o Boi e tal. E fez a loucura da gente se desentendeu. E eu disse, bom, então eu deixo de trabalhar com o Boi na hora que terminar o São João. Na hora que terminar o São João, eu deixo. E vou terminar o São João por quê? Porque muita gente que comprou o espetáculo comprou em função de mim. E eu quero entregar aquilo que eu vendi. Eu quero ter certeza de que eu estou entregando aquilo que eu vendi. E assim aconteceu. Quando chegou o dia 30, eu cheguei para eles e disse, olha, eu estou fora do Boi, obrigado, sonho que passou, estrada continua. E fui para casa, nunca pensei em criar o Boi, nunca pensei em criar o Pirilampo. Quando foi na semana seguinte, eu chego em casa do serviço, me parece uma sexta-feira, as pessoas, a minha porta está cheia de gente, os jovens todos lá. Lá na quadra. E aí foram dizer para mim, não, nós queremos que você crie um Boi. Nós não queremos ficar no Boi de Palha, nós queremos ir com você. E queremos que você crie um Boi. Rapaz, pelo amor de Deus, eu nunca quis criar Boi, nunca pensei nisso. Eu entrei nisso por um acidente de percurso, mas nunca foi minha intenção. Não, mas nós queremos e tal e tal. Eu disse, senhor Renato, lá só ficou ele, a família dele e a namorada. Todo mundo veio para cá porque confia no senhor. E aí me obrigaram a criar o Boi. Aí nós marcamos a reunião seguinte da Fundação do Boi. Quando chegou lá, qual é o nome? O Screte de saudosa memória, que é, por sinal, um dos grandes compositores do Maranhão. O Maranhão deve a Screte uma grande homenagem por tudo que ele representou na música popular e na cultura popular. O Screte disse, não, o nome do Boi é Vagalume. Todo mundo gostou, ficou espantado. Boi Vagalume, jovens lá, Boi Vagalume. Tudo bem, saiu da reunião com Vagalume. Eu vou pesquisar e cheguei à conclusão que a professora Rosa Mochel, de saudosa memória, lá no Maracanã, que tem um filho que era médico, que estava em São Paulo, que era artista, Mochel, ela tinha feito um boizinho chamado Boi Vagalume. Ele, inclusive, fez uma toada. Morena está para nascer o nosso Boi Vagalume. Depois de ver aquilo, eu digo, já não pode ser Vagalume. Já tem. Porque a questão do direito autoral, não sei o que e tal. Aí fui no dicionário e percebi que Vagalume é a mesma coisa que Pirilampo. Para quem não sabe, Vagalume é a mesma coisa que Pirilampo. E Pirilampo é o único ser que tem luz própria. Então, com a ideia de ser de luz, essa ideia maravilhosa da luz, daquilo que clareia, daquilo que ilumina, daquilo que
que é bom, que é sempre oposto do mal, como a cultura é oposta à ignorância, a gente então acabou se fixando no nome Pirilampo, que é essa história que a gente começa agora dizendo que está faz 30 ou 29 anos. Você escolhe de que lado você se situa nessa discussão. Não, mas é bem interessante porque você deixa claro, porque, pô, como é que ele vai criar um boi justamente depois do São João? Aí tem a explicação lógica e a história viva. Agora, quando você bater na tua porta, Renato, para fazer o boi Pirilampo, você imaginava chegar a 29 ou mesmo 30 anos agora, com esse boi ainda em alta, tocando ainda, Renato? Permite eu fazer uma reflexão, eu escrevi hoje, eu sou articulista do jornal Imparcial, e o meu artigo de hoje tem um pouco dessa tua pergunta. Porque esse ano também a gente faz 24 anos de ensaios itinerantes, que é outra ideia fantástica que a gente deveria tocar daqui a pouco. Mas você faz uma pergunta objetiva. O que é o Pirilampo? Primeiro vamos saber o que é o Pirilampo. Eu tenho profunda convicção que o Pirilampo não sou eu. Não é ninguém especificamente, nem um grupo, nem pessoas. Mas o que é o Pirilampo? É por acaso o amor de pais e mães que seguem o boi a todo São João com seus filhos? Por acaso o Pirilampo são as pessoas que contratam a brincadeira? Por acaso o Pirilampo são os jovens, muitos deles dedicaram grande parte da sua vida, tem gente que está há 30 anos no boi, grande parte da sua vida para que essa ideia, para que essa coisa chegue aonde chegou. O que é de fato o Pirilampo? Eu sei que não sou eu. Mas se você puder, responda, se não é tudo isso, como é que a gente justifica o carinho, o amor de tanta gente? Como é que a gente justifica o carinho de tanta gente? Como é que a gente justifica tudo isso que está aí, sem que eu possa te dizer o que é efetivamente isso? É um sonho, é uma alegria, é um pensamento, é um clarão de luz. É alguma coisa que eu te convido a refletir e me ajudar a descobrir o que é o Pirilampo. Você imaginava chegar tão longe? Obviamente que não, a gente nunca pensa isso. Nem o boi do Maranhão hoje é o que era quando nós criamos o boi. Hoje é outra história. Hoje nós estamos marchando agora para fazermos os maiores espetáculos da terra. Verdade. Nós estamos começando a descobrir toda essa coisa. Nós estamos fazendo com que cada vez mais gente, mais maranhense, mais gente do Brasil, conheçam, apreciem e gostem disso. Portanto, por si só, a dinâmica da vida levou que a gente chegasse hoje a ser maior do que a gente poderia ter imaginado. A própria dinâmica da vida, a própria dinâmica dos acontecimentos levou a esta coisa que eu não poderia pensar que chegaríamos onde chegamos. Mas na dimensão humana, eu confesso que nunca pensei, e acho que a gente até pode não ter ido muito longe, mas o que a convicção profunda do fundo da minha alma é de que não chegaríamos onde chegamos sem o contributo desses jovens, sem a contribuição dessas pais e mães, sem o apoio de tanta gente do governo, da sociedade, das entidades, nós não chegaríamos onde chegamos. Mas também sem você. Isso aí precisa ser justo, né? Se não fosse você à frente, não chegaria onde chegou. Isso é um fato. Precisa ser justo com a coisa. E até porque quando, sabe, foi uma coisa espantosa. O Pirilampo, quando chegou, não chegou devagar. O Pirilampo chegou atropelando, assim, com respeito às outras brincadeiras, mas chegou chegando, chegou demarcando território. Disse, ó, aqui eu tô e aqui eu vim para ficar. E aí foi. E essa história você construiu e tá aqui agora. A gente precisa ser justo e fazer esse reconhecimento para você pelo trabalho que você fez. Agora, quantos integrantes hoje a gente ainda tem no Pirilampo, Renato? O Pirilampo hoje é composto de 112 pessoas, entre 112. bailarinos e orquestra. A minha orquestra é provavelmente a maior que tem no Maranhão. Nós somos 26 pessoas. Só a minha orquestra. E eu explico, a minha orquestra é gigantesca porque a gente tem uma proposta também assim, muito vigorosa. Nós não nascemos um boi tradicional, nunca nos enxergamos um boi tradicional. Não somos um boi tradicional, nós somos um grupo alternativo que foi organizado desde a sua origem na perspectiva de mostrar de forma mais palatável, de forma mais artística, a pujança e a força do bumba-boi aqui em Alhures. Esta era a proposta inicial. E é o que a gente segue, não é?
Então, quando a gente fez isso, a gente determinou que a gente faria o Bumba Boi. E aí eu peço assim, só para fazer uma comparação. O Barrica já tinha nascido. O Barrica é diferente do Pirilampo no quê? Porque o Pirilampo faz apenas o Bumba Boi, não é? E o Barrica faz o Bumba Boi e faz os folguedos populares. Eu não faço, por exemplo, a quadrilha, o divino, o cacuriá, o tambor de crioula, eu não faço, o Barrica faz, que são os folguedos populares. Eu só faço o boi nas suas 4 vertentes. Eu faço no sotaque de matraca, ou sotaque da ilha. Eu faço no sotaque de pandeirão, ou sotaque da Baixada, né, chamado também sotaque de Pindaré. Eu faço no sotaque de Zabumba, ou também chamado sotaque de Guimarães. E faço o sotaque de orquestra, ou sotaque dos Clarins, sotaque do Munim. Eu estou colocando as regiões porque o boi de orquestra nasceu na região do Munim, isso é senso comum. O boi de Guimarães, o boi de Zabumba nos quilombos ali da região de Guimarães, Mirinçal, aquela região ali, não é? Central, e o boi de Pindaré, ou o boi da Baixada, na região do Pindaré, e de Monção, Viana, aquela região, não é? Então há quem diga já que a gente precisa ampliar, porque hoje também já se fortaleceu bastante o boi da Baixada, que é estética e musicalmente um pouco diferente do boi de Pindaré, porque o forte dele são as caixas. O boi de Pindaré não tem caixa, é pandeirão e pandeirito. E também a gente precisa ver a leitura que a gente faz do sotaque de coxa de mão, que é de Cururupu, que hoje tem só 3 ou 4 grupos ainda atuando, tá caminhando assim um pouco para, se não tivermos cuidado, uma salvaguarda, eles se extinguem. Então há quem cobre que a gente já agora começa a trabalhar esses 2 sotaques, mas a gente faz os 4 sotaques. Mas é muito mais difícil, muito mais complicado para uma brincadeira fazer tudo isso, porque você consegue abranger todos. E aí é que a grande diferença do Pirilampo, por exemplo, para os outros grupos. O Pirilampo, ele não toca os 4 sotaques, ele toca ao mesmo tempo os 4 sotaques na mesma música. É uma viagem maluca que a gente faz dentro da mesma musicalidade, dentro da mesma música a gente faz isso. Então isso é que é o difícil de fazer. Porque tocar o sotaque de Pindaré de uma vez, o sotaque de Guimarães, o sotaque de Zabumba de outra vez, o sotaque de orquestra de outra vez, isso não é tão difícil. O difícil é a ousadia de fazer os 4 sotaques numa música só, de fazer essa viagem maluca. E é essa a proposta que a gente começou a fazer. Agora eu quero dizer uma coisa assim muito, muito criteriosa. Isso o mestre Júlio e o maestro Santana fazem questão de seguir esta orientação. Quando a gente faz o boi de Pindaré, a gente faz rigorosamente a célula musical do boi de Pindaré. Quando a gente faz o boi de Zabumba, a gente faz rigorosamente a célula musical do boi de Zabumba. Quando a gente faz Clarins, a gente faz rigorosamente aquela célula. Porque isso denota o nosso respeito ao tradicional, a importância que tem o tradicional, e denota, sobretudo, de que a gente, mesmo respeitando, foi beber naquela fonte. É naquela fonte que a gente se inspira, naquela fonte que a gente vai beber. Então, por isso a gente prima, mesmo fazendo essa viagem musical, a gente prima pelo respeito ao tradicional. Renato, você falava da itinerância. Como é que foi que surgiu esse projeto que deu muito certo, essa itinerância que o Boi Pirilampo tem feito já ao longo de alguns anos? Olha, veja bem, nós estamos completando esse ano, amanhã encerra a 24ª itinerância. O que foi isso? Quer dizer, com 5 anos da brincadeira, vocês... A gente começou a fazer isso. Com 3 anos a gente começou a fazer na sede, convidando uma brincadeira menor ou outra para ir fazer. A itinerância significa viagem, caminho, caminhada, isso é itinerância. Então, quando a gente começou a ideia da itinerância, era o deslocamento das brincadeiras de um local para o outro. Então, começamos fazendo só na sede do Boi Pirilampo. Quando foi em 2002, eu liguei para Zé Inaldo, eu tinha uma empresa de sonorização que era relativamente grande, de São Paulo e Luz. Aí eu liguei para o Zé Inaldo, Zé, eu estou com um projeto aqui, gostaria de te ouvir. Na época eu tinha o Pirilampo e tinha uma banda chamada Camaleões do Forró. E chamei o Zé, nós reunimos lá na sede do Pirilampo, num prédio que é meu, que hoje está alugado lá para Ilha Beach. Nós sentamos lá e eu disse para ele a ideia de fazer os ensaios. Nós vamos fazer cobrando a entrada. Então era Pirilampo, Maioba e a banda Camaleões do Forró. Fizemos 8 edições. Depois da 8ª edição, o Zé me chama e diz, Renato, a gente está tendo muita dificuldade porque o pessoal não quer pagar,
está tendo muita resistência, e tem que pagar, porque a despesa é grande, etc, etc. Eu queria estudar, pode sair. Não, companheiro, pode sair, não tem problema. Acho que você está no direito. E aí a gente voltou para fazer só na sede do Pirilampo, e o Zé continuou fazendo os ensaios, mas os ensaios só do boi dele em outros locais. Então aí a itinerância começou, de fato, essa coisa. E a gente está no 24º ano. Agora, o importante da itinerância, você fez uma pergunta no início, tu pensavas que poderia chegar onde chegou? Claro que eu não tinha ideia, mas a itinerância que hoje é abraçada pelos outros grupos, até pelo governo do estado, eu quero agradecer o Plandão, o Yuri, que estão apoiando a itinerância de alguns grupos, oferecendo som, palco, para que esses grupos possam fazer. Isto é fundamental porque, primeiro, amealha para a cultura popular grande parte da classe média que provavelmente não tem acesso ao boi tradicional e outras coisas, mas eles começam a participar, começam a frequentar. Então, os ensaios itinerantes, ele acaba sendo o grande aquecimento do pré-São João. Perfeito. O grande aquecimento do pré-São João, e acaba incorporando esses setores mais classe média para a cultura popular. E é isso que a gente espera que cresça cada vez mais, para que a gente possa um dia chegar na tua casa, no teu aniversário, e estar tocando Bumba Boi. Porque todo mundo adora o Bumba Boi do Maranhão, mas eu te faço uma provocação. Quantas vezes você chegou numa casa, numa festa, num aniversário, que esteja tocando Bumba Boi? Se não for na casa de iniciado ou do dono da brincadeira, tu não vai ouvir. Então acaba você tocando o Bumba Boi como se fosse uma música muito de época, e não é. Isso. E não é. O Bumba Boi já extrapolou isso. E aí a gente tem que agora fazer aqui, assim, muito criteriosamente, por que que a gente avançou tanto e por que que a gente chegou aqui. Isso começa em 74 com o Papete. Quando o Papete lança Bandeira de Aço, ele, com uma nova roupagem, as toadas do Bumba Boi do Maranhão, dos artistas do Maranhão, uma nova roupagem, e faz um grande trabalho de divulgação, aquilo alavancou a cultura popular e o Bumba Boi. Logo depois nasce o Barrica, que tem um mérito de incorporar o Bumba Boi aos nobres salões, dançar no teatro, dançar no palácio, nos grandes hotéis, porque até 50 anos, 60 anos atrás, o boi só ficava até o João Paulo, não podia nem entrar na cidade. Mas então o Barrica tem esse mérito também. Embora não tenha sido ele o primeiro grupo a fazer compilação de dança. O primeiro grupo foi o Gangorra da universidade, depois o Casumbá e depois o Barrica. Então veja bem, então esta coisa toda vai incorporando, e aí vem o governo de Rosiana, que eu não tenho problema de fazer o elogio, porque todo mundo conhece a minha posição política no Estado. Mas não tenho problema em ser coerente e ser honesto naquilo que eu entendo que seja justo. A Rosiana foi o grande marco da história da cultura popular do Maranhão. Foi o grande momento. Ela que arrastou o Fernando com a Mirante, com vocês todos, com tanta gente, que começaram a fazer esse trabalho de divulgação. E eu não estaria sendo honesto se não estivesse dizendo isso aqui. Não estaria sendo honesto com a minha consciência e com a história, que me cobra isso. Me cobra do agente público que seja o mais criteriosamente possível. Então eu acho que esta coisa acaba abraçando um pouco a itinerância e a gente acaba fortalecendo todo esse movimento. Só fazer um registro, quem está te ouvindo, mandando um forte abraço, maestro. Meu compadre Renato Dionísio, parabéns. Estou acompanhando aqui o programa, muito satisfeito, tendo boas notícias do Boi Pirilampo. Um grande abraço a todos que faz parte desse grupo maravilhoso, Maestro Nonato Silva. Esse não é nada mais nada menos que o maior músico do mundo. E é o arranjador de quase todas as toadas do Pirilampo. Esse é o Maestro Nonato Silva, figura humana fantástica. O Eduardo Beckman está dizendo, Jorge, quanta riqueza de cultura por parte de Renato Dionísio. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Agora, a gente está tendo, Renato, e assim, há muito tempo eu me deparo com isso, que assim, férias, efetivamente, a gente tem como julho, dezembro e janeiro, por conta de quem tem do calendário escolar. Perfeito. Por conta do calendário escolar. E nossa brincadeira geralmente morria no fim de junho. E agora, mais uma vez, parece que está tendo esse resgate com o governo agora do estado, com o Brandão, de levar para julho, que eu ainda acho é pouco, mas já é um avanço. É uma melhora acentuada a gente ter, no mínimo, aí 2, 3 meses do nosso São João? Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Veja bem, a nossa tradição é que o São João do Maranhão acabava no dia 30, que é o dia de São Marçal.
Porque a gente até colocava que o nosso calendário dos santos festeiros, ela começava no dia de Santo Antônio, no dia 13, aí passa por São João no dia 24, São Pedro 29, São Marçal dia 30, que é o grande desfile do João Paulo. Então, mas a maioria dos bois, não de matraca, praticamente parava o dia 29. Dia 30 tinha essa grande festa que era o encerramento. Isso era já da tradição. E a pessoa começava a entender que acabava ali. Já há algum tempo começa, e esse ano decididamente o governador Brandão, mais uma vez de parabéns, o Yuri, mais uma vez de parabéns, compreenderam que o Maranhão é muito mais visitado no mês de férias do que no mês junino. E decidiram, não é, estender um pouco mais o nosso São João, mais uma semana, 2, que, como disse, pode ser pouco, mas é um grande início, é um grande começo, é um grande momento. E isso eu espero que fique para o mês inteiro. Eu espero que fique para o mês inteiro. Porque nós precisamos trazer, nesse momento em que os pais, em função das férias escolares, estão de folga, nós precisamos trazer esse povo também para conhecer o Maranhão, nossa cultura e os nossos atrativos. É isso. Renato, queria te ouvir sobre um assunto que geralmente é polêmico, mas eu gosto muito das suas opiniões. E você é um cara que é sempre verdadeiro naquilo que fala. Com relação às atrações de fora, como é que você vê isso? Você acha que atrapalha ou ajuda? Tem espaço para todo mundo? Como é que você tem essa visão? Eu tenho que fazer assim, um histórico dessa história para que a gente não cometa injustiça de um lado ou de outro. Mas deixa eu colocar assim pontualmente isso. Nós desejamos de todas as formas que a nossa cultura alcance o mundo. Esse é o sonho da gente. Claro. Nós queremos isso. Nós, se queremos isso verdadeiramente, não podemos e não temos o direito de exigir que as outras culturas também não tenham a mesma coisa, não sintam a mesma coisa, não queiram a mesma coisa, não desejem a mesma coisa. Nós não podemos. Porque se isso acontecer, era a defesa de um gueto cultural ou um xenofobismo exagerado, que a gente não tem o direito de ter com relação à cultura, porque a cultura é um valor imutável, é um valor fluido, é uma coisa que você não tem controle. Mesmo que eu não queira, ela está vazando, sobretudo agora com o advento dessa história da internet e do celular. Você se tornou cidadão do mundo. Eu me espanto quando vejo gente da China na página do Pirilampo, porque eu não sei o que ele escreve, o que ele diz, mas ele diz alguma coisa. É alguém que está ouvindo alguma coisa da gente. Então a gente acabou se transformando cidadão do mundo. Então nós não temos o direito de buscar esse controle da mídia, ou esse controle do espaço cultural, ou esse controle de um gueto aqui para a gente tocar. Não sendo assim, então, Renato, tu és a favor? Sou, mas não de qualquer forma. Eu tenho dito que a grande igualdade é aquela que coloca a gente na mesma linha de partida. Não é aquela que leva em conta a linha de chegada. É aquela que coloca a gente no mesmo lugar no ponto de partida. Me parece que essa seja a grande igualdade. E é isto que a gente cobra. É isso que a gente quer. Não dá para trazer o artista de fora ganhando 500 milhões e a gente 5 mil. Não dá para trazer o artista de fora e botar o cara com som de 5 mil dBs e a gente com 1.000. Não dá para trazer o artista de fora e colocar o mês todinho a Mirante divulgando aquela programação e a gente não tem uma programação. Não dá para fazer as coisas de forma que a gente tem feito até agora. Já há um avanço, mas precisa avançar mais. Não dá para isso, porque desequilibra na ponta, não é? Não coloca a gente na mesma linha de partida. Então, eu não tenho, eu falo agora, assim carinhosamente, como boi pirilampo, eu não tenho medo da concorrência. Pode botar o pirilampo para tocar com quem quiser. Que vem a Ivete, a Chiclete, a banana, a melancia, a jaca, quem quiser. Eu estou falando só das frutas, não é? Mas venha quem quiser. Coloca a gente no mesmo palco, nas mesmas condições para tocar, que eu não tenho problema. Eu não tenho medo da concorrência. Agora, eu não posso entender como sendo concorrência quando as condições são desiguais e são injustas. Renato Dionísio, cara, foi um prazer ter batido esse papo maravilhoso sobre cultura. Foi voando o tempo, muita gente aqui parabenizando pela entrevista. A gente agradece a audiência e desejar boa sorte. E ano que vem, que aí eu acho que você tem toda a razão, eu acho que a gente comemora os 30 anos dançando. Eu estou contigo nessa. Vai ser um ano ainda mais mágico pro Pirilampo. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui
conversado com a gente. Obrigado Jorge, mesmo. eu que te agradeço toda a direção da Mirante, agradeço a todos aqueles que trabalharam para que a gente pudesse ter esse dedinho de conversa, esse dia de sonho e de encantaria. E desejo que todos tenham um grande São João e que a gente possa, ao final da festa, dizer que valeu a pena, que nem a alma da gente é pequena. Renato Dionísio, o homem do boi pirilampo. Terminamos o bloco com boi pirilampo.